em alguma medida a gente sofre algum tipo de... Tem pessoas que falam assim, esse cara é louco, sei lá, o pastor Eliel deve estar variando, deve ter se afastado da fé, alguma coisa assim, né? A gente sofre esse tipo de situação. Mas eu teve uma ocasião que me marcou, assim, alguns anos atrás em relação a isso. Nós fomos pro Rio de Janeiro para um evento lá. Aliás, foi um evento que aconteceu muita coisa doida e interessante. Mas na volta desse compromisso no Rio de Janeiro, eu cheguei direto para a reunião, para o culto domingo à noite na minha igreja. Quem ia falar naquela noite é um pastor, missionário, falecido, mas é um camarada que tinha uma história fantástica, o Dr. Russell Shedd. Ele é filho de missionários norte-americanos, nasceu na Bolívia, mas ele estudou nos Estados Unidos, em Eaton, com 28 anos de idade, já era doutor em teologia, casado, doutor em teologia por Edimburgo, na Escócia. Era para começar uma editora em Portugal, deu tudo errado, ele veio pro Brasil e ele ficou a vida inteira dele aqui no Brasil. E o Dr. Shedd era um homem que era apaixonado por Jesus. Ele é um acadêmico, um homem muito capaz nas línguas originais, grego, hebraico, principalmente grego, professor, mestre, doutor. Mas ele era um homem que amava a Cristo. E o Dr. Shedd ia falar aquela noite. Eu cheguei, eu tenho acesso à sala do presidente da minha igreja, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, aliás, um homem de 94 anos, que está há quase 30 anos aqui em Guarulhos, e é um homem também incansável servindo a Cristo aqui na cidade de Guarulhos. Você disse que a gente ia poder falar aqui da igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, do pastor Clementino de Oliveira Barbosa. É a igreja que fica ali na Itaverava, entre a Itaverava e a Silvio Barbosa. O pastor Clementino, ao longo desses anos, a esposa dele, a dona Aide, que eu tive o privilégio de conhecer, ela me tratava como filho. E eu os tenho mais do que como pastor, eu os tenho como família, porque assim eu fui tratado, não só nas reuniões do culto, mas na casa deles também, né? Porque eu acho que o grande desafio nosso não é o local do culto, não é o estereótipo, não é a liturgia. É o desafio quando a gente sai, né? Tá escrito sair dali. Quando eu saio daquela porta, né? Eu acho que aí é o grande desafio nosso, né? De viver, né? De vida. E agora eu me perdi falando de tanta coisa aqui, falando de pastor... eu tava falando do Dr. Shedd. Isso, voltando do Rio de Janeiro. Tô na sala do Dr. Shedd, daí eu peguei e falei, quero ouvir o que o Dr. Shedd vai me falar em relação a isso. Eu falei, Dr. Shedd, é o seguinte... se eu saber, tem tantas coisas malucas que eu faço na minha vida, falei pra ele, eu canto numa banda interreligiosa. Falei pra ele, eu canto com Hare Krishna, Pai de Santo, budista, rabino. Terminei de falar pra ele assim, né? Falei, inclusive tô voltando do Rio de Janeiro agora, Quando eu terminei de falar, ele olhou bem pra mim assim, com aquele sotaque meio que ele ainda tinha, né? Falou assim, mas que oportunidade, querido irmão, ele falou pra mim. Mas que oportunidade, eu nunca vou me esquecer disso. O Dr. Shedd, depois de alguns anos, ele faleceu, partiu, mas foi assim, algo que me marcou muito. E em relação a esses americanos, a gente tá falando que eu brinquei aqui, né, que o diretor fundador da escola lá, né, o fato de ser humilde, o genro dele falava assim, quase uma ironia, né, encontrar um americano humilde. Eu lembrei de uma outra história com um americano que fundou a Palavra da Vida, que é a organização do seminário que eu estudei. Olha só que coisa maluca, Marcelo e Ana Clara. Na década de 50, 5 missionários norte-americanos, todos universitários, todos recém-casados, todos com um futuro brilhante pela frente, estavam tentando alcançar uma tribo no Equador, conhecido como Operação Alca. Durante alguns dias eles jogaram presentes para eles para tentar ter um contato anterior do contato direto e pessoal. Até que finalmente um dia os 5 missionários sozinhos, sem as esposas, tiveram um contato com esses índios. E os 5 foram assassinados. A morte desses rapazes, um deles era colega do Dr. Russell Shedd na Universidade de Eaton, nos Estados Unidos. A morte desses rapazes
incendiou o coração de centenas, para não dizer de milhares de jovens na América do Norte, para fazerem o que aqueles 5 malucos estavam querendo fazer na década de 50 lá, para alcançar aquele pessoal tribal, uma tribo, os quichas, lá no Equador, na década de 50. E o seu Haroldo Harmer, que começou a Palavra da Vida no Brasil, era fruto desse mover que aconteceu, dessa comoção, desse avivamento que aconteceu com a morte desses 5 missionários. Primeira coisa, em relação à morte desses 5 missionários, o que aconteceu depois foi algo muito louco. A maioria das viúvas voltaram para casa, tudo mais. Algumas delas, depois de alguns anos, voltaram e continuaram o trabalho dos maridos. Nasceu uma igreja entre essa tribo. E alguns anos depois, alguns, se não sei se todos, mas alguns dos algozes dos seus maridos passaram a fazer parte da igreja e da liderança daquela igreja que se foi anos depois da morte daqueles 5 missionários. Algo assim, difícil de caber na cabeça da gente, né? Mas foi isso que aconteceu. O Sr. Haroldo Harmer, esse fundador da Palavra da Vida no Brasil, ele veio primeiro trabalhar com indígenas, ele e um outro colega. Aí eles viram que não ia dar conta, voltaram para os Estados Unidos, conseguiram mais dinheiro, começaram um acampamento aqui perto de Terra Preta para despertar jovens para fazer o mesmo que eles estavam fazendo aqui. Depois viram que só aquilo não ia dar conta, eles precisavam de um lugar para treinar gente brasileira para fazer o que eles estavam querendo fazer. Eu conheci uma tribo indígena entre os Terenas em 94, lá no Mato Grosso do Sul, onde o evangelho chegou através dos norte-americanos na década de 30. Tipo assim, mas o que aconteceu? A primeira grande atenção para os povos originários do nosso país aconteceu por parte dos estrangeiros, que tinham esse olhar, que demorou muito para a gente ganhar esse olhar. Hoje, os povos originários estão nas mídias, a gente tem ministra de povo originário. Eu tive uma colega de turma de grego e hebraico que era ticuna. Aliás, ela casou com um suíço e ela trabalha na tradução de Bíblia hoje. Fantástico, né? Porque às vezes a gente acha que esse pessoal tem uma capacidade inferior à nossa. E geralmente, quando tinha uma menina fazendo grego e hebraico, a gente apanhava delas, né? Tinha 4 meninas na nossa turma de grego e hebraico. A gente fazia que elas nem estavam ali pra não... deixa pra lá. Elas tiraram só 10, né? Elas eram as melhores alunas de grego e hebraico, né? Mas o Sr. Haroldo Harmer estava falando em um determinado lugar, não sei se aqui em São Paulo ou algum lugar aqui no Brasil, e depois da reunião, uma moça procurou ele e falou assim: eu não entendo o que o senhor está fazendo aqui. Porque quantas pessoas querem ir para os Estados Unidos e o senhor está fazendo o que aqui? Aí o senhor Haroldo Harmer falou para essa menina assim: a diferença entre eu e você, ou essas pessoas que você está falando, é que eu estou aqui no seu país para entregar a minha vida. As pessoas querem ir para o meu país para ganhar a sua vida. Eu vim aqui para entregar a minha vida. É muito difícil, às vezes, como que a gente olha o mundo, né? Eu não sei, eu acho que Deus tem um senso de humor bem apurado, sabia? Eu acredito nisso. Eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, Marcelo. Eu conheci 2 ingleses nas favelas de São Paulo que decidiram ir morar no meio da favela para alcançar gente de comunidade, né? Porque nem pode falar favela, né? Favela não é um nome bonito agora, é comunidade que a gente fala, né? Mas na época que eu conheci esse pessoal, na década de 90, era favela que a gente falava. Não tinha ainda esse conceito e essa exigência cultural aí e tudo mais. Mas é muito interessante. Parece que você vê gente assim que vem de um contexto de classe superior para trabalhar com gente, entre aspas, de condições financeiras, socioeconômica, cultural inferior, e o contrário acontece também. Aí vai um cara doido igual eu trabalhar na igreja de Munique. Minha sorte é que eu estudei em Atibaia, no seminário, né? Eu cheguei lá, por exemplo, tinha uns camaradas que frequentavam a igreja lá que eram aluno do ITA.
que estavam estudando, que frequentavam a igreja lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Agora imagina se você não tem segurança no que você tá falando em relação à escritura, né? Eu vi uns caras doidos, o pessoal fala assim, tem gente que entra no ITA e não consegue se manter lá.